Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Nosso convidado de hoje é o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini. Ele é graduado em História e mestre em História Econômica pela USP. Foi professor no ensino superior por 25 anos, tendo atuado no Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, no Centro Universitário Brás Cubas e na Faculdade Unisus. E desde 2018 é secretário de Educação aqui na cidade de Suzano. Seja muito bem-vindo, secretário. É um prazer te receber aqui. Eu que agradeço o convite para conversar com vocês e todos que acompanham o Grupo Hoje. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Secretário, é muito bom te receber, muito bom fazer essa entrevista aqui. Pela primeira vez eu te entrevistando. Eu queria falar um pouco sobre a educação de Suzano. A gente sabe que a cidade passou por muitos avanços nesse quesito nos últimos anos. Até em off a gente conversava sobre o aumento do número de vagas. E uma questão específica que a gente viu um avanço é a parceria com o SESI para o fornecimento do material escolar. Eu queria que o senhor falasse um pouco quais foram os benefícios dados através desse fornecimento, através dessa parceria com o SESI, que a gente sabe que também é uma instituição de ensino muito bem vista em todo o Brasil. Leonardo, eu acho que a gente precisa, quando a gente fala de avanço da educação em Suzano e do material do SESI, realmente é uma conquista, né? Mas para chegar até aí, nós tivemos que fazer um trabalho anterior, né, com toda a rede, no sentido de que currículo tem Suzano. Então a gente precisava ter um currículo na cidade de Suzano. Não tinha um currículo na cidade de Suzano? Não, existia normas gerais que eram do governo federal e que chegavam até nós, mas não havia uma, entre aspas, homogeneização do que se trabalhava nas escolas de Suzano. Então poderia acontecer de um aluno sair de uma escola de Suzano e ir para outra trabalhando outras questões, né? Uhum. Então, nós tivemos que fazer todo esse trabalho, né, de entender o que deveria ser trabalhado em Suzano, escrever o currículo de Suzano. Nós optamos pelo currículo paulista, mas com as características da nossa cidade. Então, fizemos todo um esforço junto com os professores, diretores e coordenadores para a escrita desse documento. Uhum. Né? Então, essa é uma base que nós tivemos que fazer, muito importante, que não aconteceu em um ano. Ela aconteceu em vários anos, não é? Ela demorou aí pelo menos 3 grandes anos para a gente chegar a uma primeira versão do documento, para agora nós temos esse material. Também formação de professores. Então a gente começou um movimento de formação de professores dizendo, olha, nós estamos construindo o currículo, mas como é que a gente quer ensinar? Né? Qual é o nosso pressuposto, qual é o nosso caminho para ensinar essas crianças? Como é que a gente quer ensinar metodologicamente essas crianças? Claro que cada professor tem o seu jeito, o seu caminho, que ele se sente mais confortável, as suas leituras que fazem com que ele haja de uma maneira ou de outra. Mas precisava sim dar uma formação a esses professores antes de adotar qualquer tipo de material pedagógico que subsidiasse o dia a dia da sala de aula. Uhum. E aí sim veio o material de apoio ao professor, né, de apoio no seu dia a dia, que é o material do SESI, que é um material que trabalha, não é engessado, não é apostila, não é aula 1, aula 2, aula 3, não é isso. Né? O que é esse material que a gente tem do SESI? O professor, pelo currículo da cidade de Suzano, ele faz um planejamento de sequência didáticas para trabalhar alguma habilidade ou competência, construir no aluno. A gente não fala mais conteúdo. Eu não vou trabalhar um conteúdo. Eu vou trabalhar uma forma de entendimento do mundo para essa criança. Né? A criança tem um entendimento do mundo. Isso a gente chama de habilidades, e o conjunto de habilidades para resolver problemas se chama competência. Sim. Então a gente trabalha competência e habilidade com as crianças. A gente não trabalha conteúdo. Mas você não trabalha conteúdo também? Sim, mas é construindo habilidades e competências que eu chego ao conteúdo, e não o conteúdo primeiro lugar. Uhum. Então, o professor separa essa sequência didática, e onde ele vai encontrar o subsídio de leitura e exercício para essa sequência didática? No material do SESI. Sim. Então, ele pode começar o livro do SESI pelo início, pelo final, pelo meio, onde ele encontrar o subsídio para aquela sequência didática. Esse é o diferencial. Então não é que eu vou entrar, tem aula 1, vou dar aula 1. Por quê? Porque a gente entende que cada professor tem um ritmo e a criança também tem o seu ritmo.
No material apostilado rígido, eu tenho que cumprir a aula 1 naquela aula, e na aula seguinte eu vou para a aula 2. Ah, mas o aluno não entendeu a aula 1 ainda. Sinto muito, né? Recuperação, em casa, exercício, se vira. E aqui não. Aqui a gente trabalha com uma sequência, com uma lógica, até que o aluno consiga compreender e construir a habilidade, competência desejada ou planejada pelo professor. E o material do SESI vem para isso. Então não é qualquer material. É um material que veio compor com toda essa sequência que a gente veio construindo ao longo desses anos, de construção curricular, de formação de professores e coroando com um material de apoio. Teve todo um caminho até chegar nisso. Gigante, enorme, que não se constrói de um dia para o outro. Exatamente, é um trabalho muito árduo para ainda, além de tudo, criar algo com a cara de Suzano. Exato. Né? Para você saber, conhecer o perfil dos professores, os perfis dos alunos também. Então é um caminho longo. E outra plataforma também que Suzano usa é a plataforma Matific. Isso, né? Isso, falei certo? Isso, Matific, onde as crianças aprendem matemática com uma ferramenta que usa até mesmo inteligência artificial, até para se adaptar ao perfil do aluno. Como essa ferramenta também foi descoberta pela secretaria, como chegou a isso, também teve esse processo longo para você falar assim, nossa, isso aqui vai ser muito benéfico para os alunos da nossa rede, e como a pasta tem buscado cada vez mais se atualizar. A gente sabe que hoje fala muito sobre inteligência artificial, a gente sabe que seja curso superior, seja na escola, os alunos hoje usam ChatGPT às vezes para fazer trabalho, essas coisas assim. Como a secretaria busca cada vez mais se atualizar e utilizar dessas tecnologias para melhorar e desenvolver o estudo dos alunos? Você sabe que um dos desafios que o prefeito Rodrigo tinha, né, logo no início, era com a educação. A família dele possui um colégio na cidade. E um dos grandes desafios era como é que eu vou fazer uma educação de qualidade na cidade, prover essa educação de qualidade na cidade, e eu tenho um colégio. Eu não posso fazer diferente, eu não posso fazer menos. Eu tenho que fazer tanto quanto, né? E esse foi um desafio que indiretamente veio a mim, né? E eu também senti esse peso. Mas eu acho que a gente foi encontrando soluções para chegar aí, adotando material e, por exemplo, a plataforma que a gente tem, Matific, que é eminentemente de jogos matemáticos, ela vem depois também de uma trajetória onde a gente teve... as escolas não tinham rede de internet suficiente para dar conta de qualquer plataforma. Nossa. Ela tinha uma rede de internet para serviços burocráticos administrativos, mas não para que os alunos pudessem navegar e entrar simultaneamente, né? Então a gente fez um trabalho de todas as escolas terem uma rede capaz de suportar isso, que eu tenha computadores para as crianças poderem usar isso. E aí vem as concepções contemporâneas, né? Eu não quero fazer um laboratório de informática, porque eu sei que o laboratório de informática não funciona, ele fica lá fechado, depois de alguma inauguração fica fechado, porque não tem um técnico de informática para estar lá, porque os computadores acabam ficando antigos, que os softwares não rodam, uma série de questões. Sim. Então a opção, poxa, e depois da pandemia também, né, que a gente foi incorporando essas tecnologias todas, tá? Comprar Chromebooks, que são aparelhos muito mais rápidos, dinâmicos e que as crianças podem tocar na tela, não só no teclado. A gente está trabalhando com crianças que não são alfabetizadas ainda, né? Em muitos casos, primeiro, segundo ano, por exemplo, as crianças estão no processo de alfabetização. Então tem que ser touch, não pode ser só teclado. A gente então encontrou essa solução, carrinhos, onde os carrinhos com os Chrome vão até as salas para os alunos poderem usar. Então, veja, é um conjunto de soluções para chegar na plataforma. A plataforma é uma plataforma mundialmente conhecida, é um aplicativo, é um software, né, israelense. O mundo todo trabalha com essa plataforma, nas melhores escolas do mundo todo. E no Brasil estava chegando, então eu tenho as escolas privadas que trabalham com isso. Agora, recentemente, o Estado de São Paulo aderiu ao Matific, mas é uma plataforma israelense que faz o quê? São jogos, a criança aprende matemática jogando, como se fosse um joguinho, né? E tem as fases, ela vai se desafiando, e ela pode jogar na escola ou pode jogar em casa, não tem problema nenhum.
Porque toda a pontuação dela e tudo que ela aprendeu ou não aprendeu fica registrado em relatórios para o professor ter acesso e ver, puxa, na sala de aula, eu tenho que reforçar essa questão aqui que não foi muito compreendida. Porque o joguinho me dá essa questão, né? E a inteligência artificial está dentro desse software. Por quê? Porque quando a criança erra, o jogo já diz, olha, bom, a criança não dominou essa questão aqui, não conseguiu construir essa habilidade ainda, eu vou propor um novo desafio a ela. Então, cada criança vai construindo o seu caminho por a inteligência artificial, propondo esses desafios. Sim. Aí ela vai aprendendo, e o professor vai sabendo que cada aluno conseguiu aprender ou não. E daí volta um pouco para aquilo que a gente falou na primeira questão também, né? Que é o professor tendo essa possibilidade de entendendo que ainda falta para o aluno, ele, entre aspas, voltar naquele conteúdo, ele voltar para desenvolver aquilo que ainda não foi muito bem compreendido. Porque às vezes ele pode entender que é um problema da sala, é um problema ali daquele contexto específico, então ele vai tentar trabalhar um pouco mais com aquele aluno. É bem interessante como isso consegue se desenvolver. Leonardo, só uma questão acho que é importante. Hoje a educação ela não pode prescindir da tecnologia. Sim. Então existe uma grande discussão, eu uso ou não uso da inteligência artificial, do chat GPT, do celular em sala de aula. Tudo pode ser usado desde que combinado e com regras. Exatamente. Tá bem? Até para crianças pequenas. Então a gente pode sim usar celular em sala de aula desde que haja regras para isso e haja um entendimento por parte de professores e crianças, alunos, sobre como vai se dar esse uso, né? A gente tem nas mãos um instrumento poderosíssimo de informação, né? Educação não é informação. A informação você tem na palma da mão. Informação é como eu vou utilizar essa informação, como eu me aproprio delas. Esse é o nosso trabalho. Hoje, informação é a coisa mais fácil de conseguir. Na minha época, era Barça, era Mirador, eram enciclopédias. Que você tinha que ir na biblioteca e procurar os verbetes até entender aquilo lá e fazer os agrupamentos. Hoje não, você vai aqui, dá um clique e você consegue achar essa informação. Mas ela é verdadeira? Ela é de qualidade? Por quem foi feita? Como é que eu uso essa informação? Né? Hoje a educação está mudando. Sim. Eu sou professor da época de informação, né? Ainda mais professor de história. Então eu me preocupava em passar a data, o evento, isso e aquilo, quando que aconteceu. Isso é importante? Sim. Mas desde que sirva para algo. Para que o aluno consiga, no seu caminhar, na sua trajetória de vida, solucionar problemas com ela. Sim. Então, por exemplo, saber dos processos autoritários e democráticos que nós tivemos ao longo da história do Brasil é importante para ele hoje. Sim. Então eu tenho que falar disso, eu tenho que falar lá da época do Império, eu tenho que falar do início da República, eu tenho que falar de Getúlio Vargas, eu tenho que falar do golpe de 64, eu tenho que falar do que é o momento de hoje, para ele conseguir se posicionar no mundo. E aí eu vou falar de datas, eu vou falar de nomes, mas contextualizado. Né? Então, eu sou professor de informação, eu tinha preocupação em dar toda essa informação porque não era muito fácil. Hoje o professor tem que mudar e não é fácil para ele deixar de ser um professor de informação para ser um professor de formação dessa pessoa. Sim. De como você vai lidar com o conjunto dessas informações. Então a gente vive um momento muito importante na educação, seja do ensino infantil, do médio, do fundamental, do médio, que é o que fazer com essas informações, como consegui-las, como qualificá-las. E aí, essas ferramentas digitais são super importantes no dia a dia da educação. Porque, de certa forma, foram essas ferramentas que também foram responsáveis por essa mudança que a gente está vivendo na educação. Essa adaptação que os professores têm de viver. Eu falo isso também como filho de professora. Minha mãe é professora aposentada depois de 29 anos trabalhando. Então, sabe, ela passou por várias fases da educação e nesse último momento ela falava, filho, é muito difícil. Leonardo, é assim, a gente não está vivendo uma nova fase só na educação, a gente está vivendo uma nova fase no mundo. Sabe quando você estuda história, tem lá, olha, aqui é data que muda da pré-história para a história, aqui da Idade Antiga, né, para a Idade Média, a gente está vivendo este momento. Daqui a alguns anos, décadas, os historiadores vão falar assim, olha, em 2024 a gente viveu a transição da idade contemporânea para a idade pós-moderna, pós-contemporânea, sei lá o quê.
A gente está vivendo esse momento de transição. Nossa sociedade está mudando a forma de produzir, a forma de se relacionar e a forma de educar. Então a gente está vivendo e nós somos privilegiados por ver essa situação. Sim. Ver mudança de século e ver mudança de idade. Sim. E daí, eu falando sobre alguns outros projetos que a gente tem na educação de Suzano, a gente também tem o projeto Prevenir Violência nas Escolas, que é voltada para os articuladores comunitários da rede municipal, com o objetivo de orientar os profissionais para atuarem na identificação e posteriormente no acolhimento, principalmente de alunos em situação de vulnerabilidade. Como o projeto tem atuado nesses últimos tempos? Principalmente, depois a gente sabe como é que hoje em dia a gente tem às vezes esse temor ainda, os pais são cada vez mais preocupados, a gente sabe que as pessoas muitas vezes têm uma sensação de insegurança e elas querem que na escola o filho se sinta seguro. Como o projeto tem atuado aqui na cidade? Essa é uma discussão bem importante, que é relevante que se faça nesse momento, que já foi feita recentemente, principalmente pós-evento e tragédia do Raul Brasil, né? A escola é um lugar, é um equipamento público e por natureza é um equipamento público de intensa participação da sociedade, das famílias. A escola ela não pode se entender um lugar fechado. A escola não deve ser uma prisão, né? A escola ela tem que se abrir para a comunidade e fora dos muros. Uhum. Porém, a gente sabe quão cuidadoso a gente tem que ter no relacionamento com essa comunidade nos dias de hoje, né? Ou com o seu entorno, melhor dizendo, né? Existe a segurança que a gente fala, que são os equipamentos, né, o físico, a estrutura da escola. Então, tem que ter uma portaria separada, tem que ter um interfone, tem que ter um acesso controlado, tem que ter um agente de segurança ali para ver se as pessoas podem ou não entrar, se elas estão autorizadas ou não, se elas são pais e mães, ou enfim, família das crianças que estão lá. Eu tenho que ter câmeras, eu tenho que ter alarme, botão de pânico, eu tenho que ter scanner, eu tenho que ter tudo isso. Uhum. Isso foi uma demanda da sociedade. Sim. Agora eu não posso pôr um policial armado na escola. Não posso. Eu posso ter a ronda escolar, aí eu posso. Mas eu não posso colocar um policial na porta de cada escola, né? Até existe, né, por parte do governo estadual agora um programa que tenta trazer alguns policiais que não estão em serviço, né, para fazer esse trabalho, mas está muito incipiente ainda. Sim. Mas é um cuidado que a gente precisa ter. Agora, uma outra discussão que não se faz é assim: isso não acaba com a violência. Isso é uma barreira física importante e que nós fizemos o dever de casa. Sim. Porém, ele não significa a solução desses problemas, porque eu tenho muita violência que acontece dentro da própria escola, dos próprios alunos, entre professores, né? A violência pode estar ali, nas relações humanas travadas ali. Uhum. É isso que o programa Prevenir a Violência Escolar pretende, enxergar quais problemas as crianças estão trazendo para a escola. Uhum. E de que maneira a escola e as outras secretarias podem intervir nessa trajetória de vida, tentando, no máximo possível, eliminar situações de constrangimento, de violência, de bullying dentro da escola. Não é mais um projeto, é um programa. Qual a diferença? O projeto ele pode acabar a qualquer momento. O programa já foi aprovado pela Câmara Municipal. Então, se eu sair amanhã, continua, né? Tá aprovado, tá ali, né? É uma lei. Então é um programa que vai ficar. E o que diz esse programa? Que as pessoas que estão na escola, aí você falou dos articuladores comunitários, sim, ele é uma pessoa da escola que, sabe aquela pessoa que conhece todo mundo por nome, conhece o pai e a mãe, mora ali no bairro, uhum, normalmente. Ela tem uma visão, puxa, aquela criança ela tá diferente hoje, o que será que ela tem? Ou também recebe informação dos professores, olha, caiu o rendimento abruptamente dessa criança, o que será que está acontecendo, né? A partir de 3 indicativos que a gente estabelece, é disparada uma ação, né? O agente comunitário vai para casa dessa criança conversar com a família, entender qual é o contexto daquela família. Chega lá, ele observa e traz informações. Dessas informações a gente tenta perceber, é um problema só pedagógico?
A intervenção é só na escola. Não é um problema só pedagógico, eu tenho um problema familiar ali, tenho um desemprego em família, ou a criança é criada por uma avó que está passando por um problema de saúde e não consegue levar a criança para a escola. O que está acontecendo? Se é um problema que ultrapassa as condições da escola resolver, a gente dispara para outras secretarias numa ação intersetorial. Isso é difícil de fazer. Sim. Porque cada secretaria está soberbada com os seus próprios problemas. Mas seus próprios problemas relativamente, porque esse problema também é deles, né? De repente, uma avó que cuida de uma criança que não consegue se locomover ou precisa de uma atenção para poder levar essa criança na escola, você percebe como envolve outras, as secretarias de assistência social, né, de saúde, muitas vezes de cultura, esporte. A gente tem que caminhar junto, e isso é difícil. O programa Prevenir, então, ele localiza quais são essas crianças e propõe soluções para resolver, seja o problema da criança ou, em alguns casos, da família, e fazer com que todas aquelas coisas que angustiam uma criança e que podem levar a um processo de violência, talvez não imediato, mas futuro, sejam eliminados antes de acontecer. Exatamente. Esse é o X da questão, Leonardo. É essa questão que a gente precisa levar a sério. O bloqueio físico, como eu disse, descrevi, de portões, de botões de pânico, de câmeras, eles são importantes no dia de hoje em função do contexto que vivemos. Mas mais importante que isso é entender por quais processos passam a criança e a família para que ela venha para a escola e consiga respeitar os outros colegas, porque ela não está com um problema que atrapalha o entendimento dela, que ela não vem já carregada de um estigma que descarrega na escola. Exatamente. É isso que a gente quer com o programa Prevenir a Violência. Esse é uma grande conquista da educação de Suzano. Isso. E é verdade, secretário, ainda mais porque não é, de certa forma, uma tarefa absurda. É você utilizar das pessoas que estão naquele contexto para observar o comportamento da criança. E a gente, igual o senhor disse, a pessoa repara quando a criança está diferente, quando ela talvez esteja passando por algo. E incentivar ali o cuidado com ela através dessa integração de outras secretarias é algo, para cima de tudo, essa prevenção, né? Prevenir para que nunca mais esses episódios que a gente, infelizmente, a gente já viu venham ocorrer novamente. A violência ela ocorre de várias formas. Ela pode ser de forma imediata, esporádica, mas normalmente, nesse contexto de escola e de bullying, que a gente sempre vê nos casos de um ataque à escola, ela é um processo muito longo. E é nele que a gente quer intervir. Sim. E daí, secretário, eu queria falar também sobre um outro programa que é muito interessante, que é o Cola Aí na Live, que é Minha Escola na TV, que até uma parte interessante foi que no Educa Show teve ele ali, alguns dos alunos apresentando o programa, tendo a participação. Como é que surgiu a ideia de criar esse programa e como ele tem sido benéfico, principalmente para os alunos participando dele, terem essa interação dentro disso? Cola Aí nasceu na pandemia. A gente precisava chegar às crianças que não tinham internet em suas casas, né? Como que a gente vai trabalhar tudo aquilo que a gente precisa trabalhar com a criança fora da escola, né? As crianças que tinham computadores, a gente tinha o ambiente virtual de aprendizagem. As crianças que não tinham computador, não tinham acesso à escola, como é que a gente faria? Como é que a gente fazia, né? E aí a gente pensou, puxa vida, vamos tentar fazer por TV aberta? Vamos tentar achar um canal de TV aberta para fazer isso? E aí foi o nosso grande desafio. Nós conseguimos um canal de TV aberta que nos acolheu, né? E a partir daí nós produzimos cerca de 12 programas para que as crianças pudessem assistir na televisão de casa. Né? Tudo que era passado no programa do Cola Aí, naquela época, tinha a ver com a construção curricular delas. E aí a gente fazia um trabalho de mediação do que passava na televisão aberta, né? E o que a gente precisava desenvolver na escola. Fora, claro, as entregas escritas que a gente fazia quando distribuía alimentos, cestas básicas nas escolas durante a pandemia, a gente também entregava material escrito. Então era uma forma de comunicação para que as crianças que não tinham acesso a outro tipo de comunicação conseguissem acompanhar minimamente aquilo que a gente precisava durante a pandemia. Sim. Quando terminou a pandemia, o Cola Aí se transformou um pouquinho, né? Bom, peraí, qual é o sentido dele agora? Bom, o sentido dele agora é dizer... A gente estava querendo
tornar a criança protagonista. Criança, aluno, o que você quer falar sobre sua escola? O que a sua escola tem de legal para você mostrar para a sua comunidade, para a sua família, para as outras pessoas? Ah, tem isso, tem aquilo. Então a gente estava tentando fazer que a criança tivesse um roteiro, que a criança fizesse a roteirização, fizesse a apresentação e fizesse até mesmo a edição. A gente não conseguiu todo esse espaço ainda, a gente não consegue que a criança edite. Mas a gente já deu curso para que a criança editar, a gente já chegou nesse nível. Mas ainda a gente não consegue colocar no ar algo que foi um programa que foi editado pelas crianças. Agora a gente consegue que as crianças roteirizem, a gente consegue que as crianças apresentem e a gente está chegando no nível das crianças até editar. Por quê? A gente quer saber o que a criança pensa da escola, o que a criança está pensando das coisas que ela desenvolve lá para mostrar para sua família. Sim. É isso, a criança dizendo para sua família o que acontece na escola. Legal. Claro que são fases, né? Então tem fases que a gente não consegue, então a gente coloca professor falando, a gente falando. Então é um processo até chegar ao programa 100% das crianças. E falando em escola, secretário, no último dia 20 foi entregue uma nova escola municipal no Jardim Gardenia Azul e a unidade foi a 23ª desde 2017, desde o início dessa gestão do prefeito Rodrigo Axuxa. Queria que o senhor falasse quantos alunos foram beneficiados com essas novas unidades nesses últimos anos e desde 2017 também foram abertas 15 creches comunitárias. Falar um pouco sobre como tem sido feitas essas parcerias, essa expansão, e hoje ainda existe déficit de vagas na cidade de Suzano, e quais são as regiões geralmente mais afetadas? Tá, sim. A expansão ela é feita com a seguinte estratégia. Primeira estratégia, construção de novas escolas, sejam elas de ensino fundamental, pré-escola ou creche. Segunda estratégia, ampliação das escolas que existem, claro, onde existe espaço para esse crescimento, com construção de novas salas de aula e estruturas como banheiro, ampliação de refeitório. Segunda estratégia. Terceira estratégia, o conveniamento de organizações sociais que queiram trabalhar conosco na oferta de vagas, né, de creche, fundamentalmente. Tá? Então, essas são as 3 estratégias. E quando nós assumimos até agora, nós saímos de 22 mil alunos e estamos em 27.700 e tantos alunos. Quer dizer, o resultado é esse. Quer dizer, essas estratégias resultaram no avanço de matrículas tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, anos iniciais. Esse é o grande avanço disso, né? Nós construímos 8 escolas, tá? Dentre essas 8 escolas, também utilizamos uma política pública desenhada e executada pela Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, Secretaria do secretário Elvis, que a equipe dele fez o WAVE, né, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança. O que é isso? Quando o empreendimento chega num determinado local da cidade e tem um determinado número de famílias chegando, esse empreendimento ele tem aí o que mitigar o impacto dessa vinda das famílias, seja construindo uma UBS, seja construindo uma escola, seja refazendo toda a via de circulação, as ruas que estão ali, enfim, algo tem que ser feito para mitigar o impacto da vinda de tantas famílias àquele local. E essa escola que você se refere, a gente fez com o WAVE, né? É uma empresa privada, MRV no caso, ela construiu para nós essa escola com 8 salas de aula, aí, cada sala com 30 alunos por período, né? Então é um número bastante significativo que a gente tem de atendimento nessa unidade escolar. Sim. E é um projeto totalmente nosso, da Secretaria de Educação. Qual é a necessidade pedagógica? Então vamos pensar um prédio que atenda às nossas necessidades pedagógicas. Agora o grande desafio que ainda a gente tem, nós conseguimos pré-escola, 100% das crianças atendidas. Ensino fundamental, perdão, anos iniciais, 100% das crianças atendidas em compatibilidade com o Estado. O Estado também atende crianças de ensino fundamental, anos iniciais. Sim. Então essa
participação, essa corresponsabilidade faz com que em Suzano nós tenhamos 100% das crianças de ensino fundamental atendidas. E o que a gente precisa ainda é maior número ainda de vagas em creche. Suzano é uma cidade que atrai muita gente, né? Seja pelo próprio desenvolvimento e progresso da cidade nesses últimos anos com o Rodrigo, né? É uma cidade que atrai muito. Então a gente não começou aquela curva descendente ainda de diminuição das famílias ou do número de vagas necessárias. Nós continuamos. Mas a gente criou muitas vagas aí para creche, mas como é uma cidade que atrai, nós temos uma variação. Às vezes nós chegamos aqui, tinha mais de 6 mil crianças esperando em fila de creche. Né? Nós já tivemos 600, já conseguimos abaixar para 600. Hoje já está em 1.200 de novo. Nossa. Com a chegada dessas famílias. Tá? Então é um processo muito rápido e a gente não cria vaga assim de uma hora para outra. Tá? A principal estratégia hoje, para esse caso de vagas em creche, é construção de creches novas que a gente está fazendo e conveniamento, ou seja, chamamento público para organizações sociais que queiram ser partícipes desse processo de cuidados e educação das crianças em idade de 0 a 3. Essas creches que você disse que já estão fazendo, tem mais ou menos quantas já, assim, em processo, pelo menos, já ou projeto pronto, já em construção? A gente já tem uma em construção, que fica lá na Takashi Kobata, lá em cima, no Jardim Europa, mais uma que está sendo construída, e tem mais 2 que a gente vai anunciar ainda, mas a gente está no processo todo de definição de terreno, né, e de arquitetura orçamentária para poder anunciar. Mas a gente tem uma em construção, mais 2 saindo do forno e o conveniamento sempre podendo ser realizado. Sim. Secretário, uma questão que a gente recebeu bastante de alguns dos nossos leitores nos últimos meses, foram algumas escolas específicas daqui do município que houve uma certa falta de professores. Algumas aulas não puderam ser realizadas porque houve falta de professores, no caso na escola Inês de Castro Almeida Maier, no Boa Vista, e também na escola municipal Professor Paulo Henrique Barreiros, no Parque Samambaia. Por que houve essas faltas de professores e como funciona geralmente a reposição por parte da secretaria? Tem professores substitutos disponíveis? Como geralmente é normalizada a situação? Tem reposição de aula? Como funciona mais ou menos esse processo? Bom, é importante falar que nós temos 74 escolas municipais, você citou 2. Quer dizer, isso para mim mostra que a gente tem conseguido suprir a falta de professores, né? Esses são casos pontuais que a gente está resolvendo, já resolveu em parte e continuamos. Mas é importante também contextualizar. Nós temos concurso aberto de professor. Se vocês consultarem as páginas do Diário Oficial do município, nós chamamos professores semanalmente, né? E não em número pequeno, né? Agora, o que a gente tem vivido são municípios como a cidade de São Paulo, como Mogi das Cruzes, que realizaram seus concursos e estão chamando professores para assumir. E aí o professor tem que fazer uma escolha. Eu estou em Suzano, mas eu passei em São Paulo. Eu vou largar, eu vou exonerar Suzano e vou para São Paulo e assume a rede lá. Exonerar é um processo muito simples. Eu chego, exonero e saio. Não tem que cumprir aviso prévio nem nada. Eu saio. Trazer do concurso é um processo que leva até 40 dias. Né? Professor substituto eu tenho, mas eu tenho um professor por período escola. E às vezes em algumas escolas eu não tenho num determinado período, só num período. Né? E aí eu tenho, além do professor que exonera, eu tenho o professor com falta dia. E que nesse momento é muito grande. Né? Então eu tenho, só para você ter uma ideia, eu tenho mais de 200, quase 200, tenho 196 professores afastados por licença. Nossa. Fora a falta dia. Então é um desafio muito grande a gente ter todos esses professores afastados por problema médico, né? Somado às faltas dia e as exonerações. Só para vocês entenderem, a gente começou o ano com todas as salas com professores. Todas. Né? Não tinha nenhuma sala sem professor. Sim. E aí esse processo vai se dando ao longo do ano. Né? O que a gente tem feito é chamado os professores para suplementar. O que é suplementar? Um professor que está em Suzano e trabalha de manhã em Suzano, com a sua jornada de 30 horas, e queira e tem a disponibilidade de assumir o período da tarde, a gente o chama num processo que a gente chama de suplementação para que ele venha substituir o professor enquanto o professor do concurso não chega. Porque sempre a ideia é trazer o professor do concurso. Exatamente. Esse professor do concurso pode demorar até 40 dias para assumir a sala.
E ao final dos 40 dias, ele pode falar assim, não quero. E eu começo de novo o processo. Entendi. Então, essas faltas do professor, e eu vou reafirmar, você citou 2 escolas, e eu te garanto também que esse é um problema comum a todo o Alto Tietê. Sim. Essa falta de professores, como está. Por quê? Porque hoje em dia a profissão de professor, de docente, não é tão buscada. Sim. Então a gente tem uma falta literalmente hoje de professores nas cidades do Brasil como um todo, mas é um problema que a gente vê muito. Eu faço parte do CONDEMAT, estou na Câmara Técnica de Educação, e essa discussão é recorrente entre todos os secretários de educação, o problema da falta de professores. Sim, e quando às vezes tem, geralmente acaba também tendo esse movimento, vou para uma outra cidade, uma cidade maior. Isso. E assim, só para esclarecer, você disse de como são chamados, né, como são repostos. Sim. Reposição de aula é um calendário que a escola faz, que pode ser reposto no contraturno, se houver sala disponível, pode ser reposto no sábado, pode ser reposto durante o recesso. Esses são os espaços que a gente tem de reposição. Entendi. De maneira geral, e obrigatória, de maneira geral, as crianças têm que cumprir 200 dias letivos. Sim. E esse é o objetivo que a gente vai buscar. Exatamente. E daí, secretário, eu queria também falar sobre uma questão bem importante, que é a questão sobre a inclusão dentro das salas de aula. Hoje tem muito uma discussão sobre a inclusão de alunos, principalmente com transtorno do espectro autista. Atualmente, em Suzano, tem 2 espaços específicos de atendimento, que é o espaço Denver, anexo à Escola Municipal Caique, para atendimento de crianças com TEA, e além de uma sala multidisciplinar também no ginásio Paulo Portela, além de capacitações que já foram feitas ao longo dos anos. Em outubro do ano passado, o prefeito Rodrigo Axuxa anunciou, durante a inauguração da sala multidisciplinar, que a cidade pretendia construir uma escola voltada para o atendimento exclusivo para crianças com transtorno do espectro autista. Tem um projeto já dessa escola? Como está um pouco essa ideia de expandir também esse atendimento para as crianças com TEA? E, inclusive, há uma forma de expandir isso dentro das escolas da rede municipal? Leonardo, eu vou me permitir corrigi-lo, tudo bem? Sempre. Tá. O atendimento dos alunos e a inclusão do aluno do autismo, e aqui eu vou pedir licença também e falar de qualquer outra deficiência. Tá? A gente está falando de autismo porque é o que nós temos mais hoje em dia, mas a gente está falando com crianças Down, a gente está falando de crianças com paralisia cerebral, a gente está falando com crianças cegas, a gente está falando com crianças surdas, a gente está falando com crianças com qualquer deficiência. Todas elas são atendidas nas nossas escolas diariamente no horário de aula. Então não é só nesses 2 espaços que as crianças, ou nesse um espaço que as crianças são atendidas, em absoluto. Todas as escolas, essas crianças todas estão nas salas de aula, recebendo atendimento, né, recebendo como alunos normais, né, regulares, das professoras que estão ali e com apoio de cuidadores. E os pais que assim desejam, essas crianças são atendidas no contraturno da sua própria escola ou nos polos de atendimento. Esse é o lugar das crianças. Uhum. Essa é a inclusão. Outros atendimentos é plus. Sim. Mas a inclusão se dá nas escolas diariamente, no dia a dia, ali na sala de aula. E no contraturno, quando os pais desejam, sim, em polos ou na própria escola, no que a gente chama de AEE, Atendimento Educacional Especializado. Sim. Tá? O Denver é um projeto. Sim. É um projeto com uma metodologia nova, chamada Denver, que atende crianças muito pequenas, até 2 anos e pouquinho, né? Não são crianças ainda consideradas autistas, mas são crianças com sinais de autismo que, quando ela está nas nossas creches ou nas conveniadas, nossos profissionais, que são de diferentes áreas, multiprofissional, né? Eles vão até essa criança, enxergam se ela tem condições de ir para esse espaço, fazem um convite para os pais
e aí essas crianças passam a ser atendidas nesse espaço Denver. É um atendimento individualizado por 3 horas por dia, que tem que ter o compromisso dos pais de atendê-los, de acompanhá-los mais 3 horas por dia em casa, né? É intensivo. E ali é um polo formador. Na verdade, o que eu estou fazendo com o Espaço Denver? Eu estou formando profissionais da nossa rede para poder atuar nas creches. Porque não é fácil ser um profissional que saiba o Denver e consiga aplicar. Sim. Então, eu estou desenvolvendo profissionais que consigam aplicar isso nas nossas creches. Então, hoje ele é muito pequenininho, por isso que é um projeto. Só que com a medida do tempo vai passando e eu vou formando profissionais da própria rede para atuar nas creches, aí ele vai se expandir. Sim. Tá? Então, esse é um espaço da educação. A sala do Paulo Portela não é da educação. Sim, sim. Tá? Ele é uma outra iniciativa, né? Ele é da família Azul, né? Em convênio lá com a Secretaria de Governo, que tem um espaço cedido pela Secretaria do Esporte ali no Paulo Portela. Ele não faz parte, né, do que eu estou falando da Secretaria, do que a Secretaria da Educação consegue coordenar. É um outro tipo de trabalho, bastante importante, mas é um outro tipo de trabalho que eu não tenho competência para falar sobre. Tá? Sim. Agora, o que o Rodrigo disse sim, a gente tem uma intenção, já tinha antes, né, de fazer um centro de apoio à criança com deficiência. Centro de apoio à criança com deficiência. Não é só TEA, também autismo, mas não só autismo. E é isso que a gente precisa colocar seriamente. O autismo hoje ocupa um lugar de relevância e discussão e precisa mesmo de apoio, tanto quanto as outras deficiências e as outras crianças. Então, não é só TEA, é também TEA. Sim. Todas as outras crianças com outras deficiências também terão espaço para desenvolvimento de terapias ou trabalhos psicopedagógicos no contraturno. Tá? Então, é um centro de apoio que reúne educação e saúde. E ali eu vou ter profissionais da educação e da saúde tentando estimular essas crianças de diferentes formas para que elas eliminem os seus obstáculos cotidianos. É um centro para crianças até 11 anos. Né? A maior parte, nós temos uma parte do orçamento que vem, né, de uma emenda parlamentar do Bertaioli, né, deputado Bertaioli, e a outra parte vem da própria prefeitura. Né? E esse projeto já tem um projeto, já tem a área e vai começar a licitação, processo licitatório em breve. Legal. Tá? Então essa é a boa notícia que eu trago. Né? A gente pretende, o ciclo do Rodrigo agora, né, do prefeito Rodrigo, a gente pretende já colocar ali, iniciar pelo menos a obra do centro, tá? Sim. Só um esclarecimento, secretário, não foi, quando eu citei esses espaços, não foi nem na questão de que só tem ali, né? Só que tem ali. Não, foi até no sentido de falar assim, também tem ali, tem esses atendimentos nas escolas, mas também tem esses espaços de apoio, né? Mas eu quis reforçar, sim, claro, Leonardo, porque isso é recorrente, né? Que as pessoas falam, onde que se dá a inclusão? Na escola. Na escola. Sim. É lá que se dá a inclusão. Inclusive, eu gostaria de citar a Escola Municipal Damasio Ferreira dos Santos, na Vila Sol Nascente, porque até quando estávamos conversando com assessoria sobre assuntos também interessantes, é uma escola basicamente bilíngue, porque tem aulas ministradas tanto em português quanto também em Libras, é ensinado também em Libras lá na escola, sendo um polo, inclusive para muitos alunos com deficiências auditivas. Esse projeto, de certa forma, qual é o diferencial da Escola Damasio ali para outras escolas dentro todo desse processo de inclusão? A Escola Damasio, ela foi colocada como uma escola inclusiva para crianças com surdez, mas é um projeto, a escola é uma escola regular, ou seja, eu tenho crianças surdas e não surdas ali, tá? Toda criança que é surda, que é detectada no município, em qualquer lugar, né, é convidada, a família é convidada para que a criança venha para o Damasio. Porque o que eu tenho no Damasio? Ali no Damasio eu tenho um projeto, não sei se vocês sabem, mas a primeira língua de uma criança surda é Libras, não é português, é Libras. Agora, a gente trabalha com crianças de 4 anos em diante ali. Uma criança de 4 anos sabe Libras? Não. Ela tem que ser alfabetizada em Libras, para depois ser alfabetizada em língua portuguesa. Sim. Então, a primeira língua da criança surda é Libras. E da criança não surda? É língua portuguesa.
Ela pode saber Libras? Pode, como segunda língua, por exemplo. Né? Então a Escola Damásio ela traz isso, essa potencialidade. As crianças surdas chegam desde 4 até 7 anos, 8 anos, depende, né? As crianças são alfabetizadas em Libras por uma professora surda. Porque ela tem esse cotidiano, ela tem essa linguagem, é dela também, ela aprende, né? Então as crianças aprendem Libras. Nas salas, e até o momento que as crianças dominam Libras. Quando elas dominam Libras, e elas vão acompanhando também a grade curricular, evidentemente, elas trabalham o tempo todo com as crianças não surdas. Há momentos, desde os 5 anos, onde elas estão com as crianças não surdas. Não há uma separação, elas estão incluídas ali também, mas a única coisa é que elas estão sendo alfabetizadas primeiramente em Libras, para depois em língua portuguesa. E esse trabalho é feito conjuntamente depois de certo tempo. As crianças não surdas, elas aprendem português e, em segunda língua, Libras, com professores surdos também. Né? Então é uma grande mistura. Eu tenho professores surdos e não surdos para ensinar Libras para as crianças não surdas. Né? Tem reuniões, formações, onde os professores, junto com os pais, aprendem Libras. Então, os pais que não sabem Libras, aprendem Libras junto com os professores, que não sabem Libras, alguns deles. Sim. Mas para entrar no Damásio, o professor que queira entrar no Damásio, ele tem que saber Libras minimamente ou ter o desejo sincero de aprender Libras. Sim. Ele não pode ser uma pessoa, eu não quero aprender Libras e... Não. Porque ali eu tenho crianças surdas. Todos os funcionários também recebem Libras. Então, legal. Da cozinheira, a agente escolar que faz a limpeza na escola também tem aulas de Libras para poder conversar com as crianças. É um polo de referência para o auxílio também desses alunos, né? Surdos e não surdos. Exatamente. E falando sobre uma questão muito importante, a gente falou sobre sobre todos esses eventos da educação, e o principal evento dos últimos tempos foi o Educa Show na Expo Suzano, que foi a segunda edição dessa feira, e recebeu por volta de 38 mil visitantes ao longo de todos os seus dias ali na Expo Suzano. O número superou as suas expectativas? O número supera, né? O final de semana, por exemplo, que era da Faberto às Famílias, ele superou as nossas expectativas. Durante a semana, a gente faz um trabalho muito coordenado. Então, Sim. A gente tinha expectativa de trazer 20 mil alunos, a gente trouxe 20 mil alunos. Sim. Porque era um espaço fechado, com segurança, era só os nossos alunos, eles estavam sob nossa responsabilidade. Então, o planejamento feito foi o planejamento executado. Ao sábado e domingo, aí sim, estava aberto para que as famílias trouxessem crianças menores, de 0 a 3 anos, e qualquer outra família ou escola privada do Estado que quisesse frequentar aquele espaço podia. E aí sim supera as nossas expectativas. O Educa Show é um evento que procura falar com professores, falar com toda a equipe escolar, com os alunos, dizendo como é que a gente pode aprender? Tem um jeito só de aprender? Ou a gente pode usar outras linguagens para aprendizado? Então, no primeiro Educa Show, nós tivemos aí muita tecnologia envolvida, dizendo, olha só como a gente pode trazer tecnologia para a sala de aula, e com palestras. A gente teve várias personalidades aí, Marcelo Taz, o Nóbrega, nós tivemos aí o Iberê, fugiu o sobrenome dele, o Iberê Tenório, perdão, o Barbatuques, nós tivemos várias linguagens, teatro, dança, o Evaldo Bertazzo, nós tivemos várias linguagens disponíveis para o professor, dizendo assim, tem outro jeito de pensar a educação, além daquele que é o nosso pedagogês. Sim. Eu posso usar a dança, eu posso usar o teatro, eu posso usar a música, incorporando, e mais, eu posso não só usar essas ferramentas, mas usar a metodologia de criação desses artistas, ou dessas linguagens, para dentro da pedagogia. E esse é o que o Educa Show procura fazer, despertar que não é... Se eu agregar outras metodologias criativas à pedagogia, talvez ela se torne mais potente do que é. Sim. Exatamente. E agora, no segundo Educa Show, nós trabalhamos a linguagem do circo. A linguagem do circo que nos traz criatividade, disciplina, foco,
né, junto com brincadeiras de rua, brincadeiras antigas que os nossos pais faziam, né, que o seu pai fazia, que eu fazia. Peão, corda, bolhas de sabão, sabe, peteca. A gente trouxe para esse universo. Sim. Muitas crianças não tinham entrado num circo. Pela primeira vez eles entraram num circo e ficaram encantados. Sim, pegavam uma peteca e falavam: o que é isso? Né? Que ET que trouxe esse aparelho aqui? Como é que eu brinco com peteca? A gente ensinou a brincar com peteca, pular corda. Então, essas linguagens aí circense e a brincadeira antiga de rua, a gente trouxe para o universo da escola. Foi Sim. essa tentativa do EducaShow, junto, claro, com cultura, distribuição de material didático para as crianças trabalharem na escola, etc. Foi algo que integrou várias secretarias também ao mesmo tempo ali, Sempre. Né? A gente todas as secretarias com o Rodrigo trabalham juntas. Não tem nenhuma secretaria que trabalha sozinha. Nada. E foi um evento assim que juntou, igual você falou, juntou cultura, juntou educação, esporte também, esse incentivo ao esporte. Aliás, agora que você falou, vou aproveitar. Um abraço ao Zé Spitz, secretário hoje da Cultura, que foi assim fundamental para que o EducaShow pudesse acontecer. Hoje o EducaShow, toda a sua estrutura, orçamento, estava todo na cultura, e o Zé Spitz foi de uma generosidade e de uma competência que eu preciso destacar aqui. Obrigado, Zé. E no final das contas, qual o balanço que você faz desse evento e quais são suas expectativas, já até antecipando, pro EducaShow, quem sabe, de 2025? A pergunta é difícil. Vamos dividir em partes claro. Aí? Tá? Então, vamos lá. Para esse ano, a gente tem algumas coisas bacanas na educação, né, que vem por aí. A gente está trazendo o 5º Fórum Internacional de Educação, que vai acontecer na última semana de agosto e por todo setembro. Nós estamos nos 5º Fórum. É muito bom esse fórum. Sim. Ele traz pessoas aí, já trouxe de Portugal, trouxe da Argentina, dos Estados Unidos, do Chile, enfim, pessoas que falam sobre a educação e trazem muitas contribuições para nós. Agregado aos vários personalidades, profissionais aqui do Brasil, para falar conosco do Alto Tietê. Então a gente tem o 5º Fórum, a gente tem uma mostra municipal de boas práticas do ensino fundamental e da educação infantil, que vai ser realizada também entre os meses de agosto e dezembro, né? A gente tem aí grandes encontros, a gente vai ter os jogos agora escolares, né? Esses jogos escolares também trazendo as brincadeiras. Não vai ser campeonato de futebol, campeonato de basquete. Gente, vai ser os jogos escolares de pique, bandeira e queimada. Aproveitando a deixa do EducaShow, das brincadeiras Sim. de rua, a gente trazendo para dentro desses jogos, dessa competição escolar, entre aspas, 1000 aspas, né? Que a gente não quer o espírito de competição, mas a gente quer resgatar esse convívio de uma escola com a outra, é muito gostoso, né? Trazer o pique bandeira e a queimada. Vai ser agora, né? Agora no próximo mês, né? Começa os jogos. E também nós vamos trazer um grande evento junto com o Sebrae, uma surpresa aí que eu não consigo divulgar ainda, um grande nome da educação para falar conosco, com toda a rede do Suzano, em parceria com o Sebrae. Só para vocês terem ideia, o Sebrae trouxe o ano passado em Mogi o Cortella, né? E esse ano, tchan, quem será que vem aqui para Suzano? São grandes novidades que estão chegando aí para nós. O secretário, eu agradeço muito. Eu queria que você, já caminhando para o final, o senhor é secretário desde 2018. Quais foram... A gente falou sobre vários avanços, mas para o senhor, que chegou num momento específico e hoje está aqui em 2024, como o senhor enxerga os avanços da educação e o que o senhor ainda deseja desenvolver enquanto secretário aqui na educação de Suzano? Olha, eu faço um saldo extremamente positivo de tudo que a gente construiu, seja do ponto de vista infraestrutural, que eu preciso destacar aqui um programa também chamado PDDM, Programa Dinheiro Direto na Escola Municipal, que é um programa que a prefeitura deposita na conta das APMs das escolas um valor substancial para que elas façam a manutenção escolar durante o ano. Então, aquilo que é mais urgente... vidro, lâmpada, torneira quebrada, vazamento, uma pintura pequena, enfim, aquilo que deixa a escola sempre agradável, sempre bonita, a direção e a APM podem fazer, não precisa esperar
uma licitação do poder público, é muito rápido. Isso é bom. Muito bom. Só para você ter ideia, a gente tem o ano passado e esse ano nós vamos distribuir para as escolas 4,5 milhões para que elas possam fazer autonomamente e na sua priorização aquilo que as reformas ou a manutenção que ela deseja fazer, né? E então isso é muito positivo do ponto de vista infraestrutural. Tem muita coisa para ser feita nas escolas? Tem, são prédios muito antigos das nossas escolas, né? E que sofreram ao longo dos anos aí uma depreciação. Então, recompô-las da forma como a gente quer demora, mas a gente avançou demais. A gente tem escolas como a Creche Gardênia, que hoje se chama Vera Lúcia Moretti, né? Que era de uma forma que vários puxadinhos, hoje é uma escola. Você tem orgulho de entrar lá e falar, puxa, como era e como ficou, né? E o exemplo do Vera Lúcia Moretti, tantas outras escolas que a gente tem dessa forma. Então, do ponto de vista estrutural, avançamos muito. Do ponto de vista pedagógico, construímos com a rede soluções muito bacanas, como eu citei, desde o currículo, novas metodologias, material didático, uniforme, uma alimentação escolar excepcional, é arroz, feijão, carne, salada, fruta todo dia. Lembrando que a gente atende também as escolas estaduais nesse caso. A alimentação do estado também é uma alimentação que o município fornece, com as cozinheiras do município. São mais de 100 mil refeições por dia. Por dia. Né? É uma logística gigante e eu tenho orgulho do que é servido nas escolas hoje, como é produzido. Um abraço a todas as cozinheiras que estão ali diariamente lutando, né, para oferecer a melhor alimentação para essas crianças e adolescentes do município de Suzano. Do ponto de vista de programas inovadores, o uso da tecnologia, como você ressaltou, e o material SESI, que você também disse no início, são várias conquistas. A formação de professores é outro orgulho. A gente fez uma formação do SESI, um MBA, para todos os diretores e muitos funcionários da Secretaria de Educação que quiseram fazer um MBA com o FGV, referência no Brasil inteiro. A gente proporcionou isso, fora os convênios com a Fundação Itaú, Fundação Roberto Marinho, Fundação o SEDAC, Fundação Maria Cecília Soto Vidigal. Eu tenho muito orgulho dessa trajetória. O que falta ainda o desenvolvimento das pessoas, né? Eu acho que é um desafio para todos os ramos do Brasil, por ramos profissionais. Desenvolvimento contínuo das pessoas, seja da sua formação profissional, seja das inter-relações pessoais. Aí, eu acho que esse é o grande desafio que nós temos para a educação e fazer com que tudo que a gente fez se traduza numa melhor aprendizagem para as crianças. É isso. Secretário, eu agradeço muito por essa entrevista, agradeço muito pela sua presença aqui. Eu agradeço por esse bate-papo, foi um prazer estar conversando com você. O prazer foi todo meu, estou à disposição sempre de vocês, sempre que precisarem, tiverem alguma dúvida, alguma questão, por mais difícil que seja, estou pronto, estou aqui, né? Podem me chamar. Muito obrigado, eu que agradeço pelo espaço. Eu agradeço grandemente, secretário, por esse bate-papo, por todos esses esclarecimentos e novidades da educação e agradeço também a você, que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Meu muito obrigado e até a próxima.